Olá, meu nome é Anderson, sou estudante de Engenharia Automotiva. Neste vídeo estarei apresentando a experiência 3 teórica simulada sobre campos magnéticos para a disciplina de Prática de Eletromagnetismo. Um resumo do que será tratado nesse vídeo, vou responder algumas perguntas sobre eletromagnetismo e materiais supercondutores. Vamos fazer 3 simulações utilizando o OneSoft Maxwell. A primeira é com ímã de neodímio em 4 configurações de Hallback Array, a segunda é de eletroímãs, a terceira de torque magnético. Enfim, as conclusões e as referências. Para a primeira parte, respondendo a primeira pergunta, o que é um supercondutor? O supercondutor é um material que, quando resfriado abaixo de uma temperatura crítica, ele exibe uma propriedade chamada de supercondutividade. Essa característica é dada pela perda completa da resistência elétrica em um material, permitindo que a corrente elétrica flua através desse material sem perdas energéticas. Daí, a dificuldade e o desafio atualmente é encontrar materiais que exiba essa supercondutividade em uma temperatura não tão baixa, né? Porque você tem que resfriar o material a menos 273 graus Celsius, e isso não é interessante. Se tiver materiais com temperatura mais elevada, aí sim se torna algo mais escalável. Daí a gente tem exemplos de materiais supercondutores a temperaturas um pouco mais elevadas comparado ao zero Kelvin, né? O primeiro aqui é o óxido de ítrio, bário e cobre, que apresenta supercondutividade em menos 180 graus Celsius. O segundo é o óxido de bismuto, estrôncio, cálcio e cobre, que apresenta em menos 100 graus Celsius. E o último é o hidreto de enxofre, que apresenta a menos 70 graus Celsius. Segunda pergunta: o que é permeabilidade magnética? É uma propriedade física do material que descreve a capacidade desse material de permitir a formação de um campo magnético em sua presença. Então, quanto maior essa propriedade, mais suscetível ao campo magnético esse material é, né? A permeabilidade magnética é representada pelo símbolo μ e é definida como a razão entre densidade de fluxo magnético B e intensidade do campo magnético H. A expressão, a gente pode ver aqui, μ é igual a B sobre H. Terceira questão. Definir o que é o efeito Meissner. O efeito Meissner ocorre em um material supercondutor quando ele é resfriado abaixo de uma temperatura crítica e ele é exposto a um campo magnético externo. Aqui na figura a gente pode ver esse material que é supercondutor e aqui a gente tem um campo magnético externo, onde ele está expulsando, esse material aqui do meio está expulsando o campo magnético, né? Ele está tendo um comportamento diamagnético, onde ele é gerado um campo magnético contrário ao campo magnético externo, fazendo assim com que ele repele esse campo. E esse é o princípio de funcionamento dos maglev, né? Eles conseguem chegar a uma velocidade de 600 km por hora sem tocar no chão. Quarta pergunta: o que são materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos? Os paramagnéticos são materiais que geralmente são compostos por átomos ou moléculas com elétrons desemparelhados nos seus orbitais atômicos. Quando um campo magnético externo é aplicado em um material paramagnético, os momentos magnéticos dos átomos se alinham temporariamente na direção do campo. De forma resumida, esses materiais apresentam baixa interação com ímãs, né? Eles são fracamente magnetizados. E alguns exemplos deles são alumínio, magnésio e sulfato de cobre. Os diamagnéticos, quando um campo magnético externo é aplicado a esse material, os átomos desse material geram correntes induzidas, que produzem um campo magnético oposto ao campo aplicado. E daí eles geram uma força de repulsão em relação a esse campo magnético externo, né? Então é ao contrário ali do paramagnético. Alguns exemplos são a prata, o cobre e o bismuto. Por fim, os ferromagnéticos apresentam uma forte resposta magnética, né, quando são expostos a um campo magnético externo. Eles possuem a capacidade de manter o magnetismo mesmo após a remoção desse campo magnético aplicado externo, né, que é o chamado de histerese magnética.
A gente tem aqui alguns exemplos, como ferro, níquel e cobalto. A quinta e última pergunta: o que são ímãs permanentes? São materiais que possuem a capacidade de gerar um campo magnético contínuo e duradouro sem a necessidade de uma fonte externa de energia. É claro que os ímãs podem perder, né, a, o poder magnético deles, mas quando eles têm esse campo, eles conseguem gerar esse campo de forma contínua sem a necessidade de uma energia externa. E eles conseguem manter isso por um longo período de tempo. Os ímãs permanentes são compostos por materiais ferromagnéticos, que se era de esperar, né? Como ligas de ferro, níquel e cobalto, ou materiais cerâmicos como a ferrita de bário. Bom, vamos entrar na parte das simulações. A primeira simulação é com ímãs de neodímio. A gente tem aqui 4 configurações de ímã de neodímio, 4 configurações de Auerbach. Auerbach são ímãs permanentes que são compostos com orientações variadas, né? Aqui a gente tem esse primeiro, que tem essa orientação, aqui o segundo, o terceiro, e aqui a gente tem o quarto com essa orientação. Vamos fazer de cada um. Para o primeiro, eu vou abrir aqui o Maxwell. O dele já está aqui aberto, né? Eu vou criar um novo projeto. Vou renomear para ímã. Eu vou criar um projeto 2D. E vou utilizar essa ferramenta aqui. Aqui tá bom. Antes de criar isso, eu vou deletar isso aqui rapidinho. A gente tem que vir aqui no tipo de solução e alterar essa propriedade aqui. Ok. Agora a gente pode vir de novo e criar essa geometria. Agora a gente vem em Maxwell 2D, Create 3D Design. A gente vai colocar aqui uns 15 graus. Ele vai gerar isso aqui para a gente. Agora eu vou duplicar essa geometria utilizando essa ferramenta, Mirror Duplicate. Vou clicar aqui. Ok. O que eu vou fazer agora é juntar esses dois materiais com essa ferramenta aqui, Unite. Perfeito. O que eu vou fazer agora é um padrão circular, pegar essa geometria e fazer um padrão circular em torno do eixo Z. Então vamos lá, eu vou clicar aqui. A gente usa essa ferramenta aqui. A gente vai fazer o padrão em torno do eixo Z de 360 dividido por 12, né? Que é... Cadê? São 12 que você contar aqui, vai ter 12 ímãs. Número total 12. Ok. Eu vou mudar esse material aqui para neodímio. Vou usar esse ímã aqui. Vou criar a região de análise. Vou colocar uns 20% maior. Acho que é o suficiente. Perfeito. O que a gente precisa fazer agora é mudar a direção desses ímãs aqui. Daí, eu vou vir aqui Maxwell 3D, Create 2D. E de cima acho que vai ser melhor. Isso, vai ser melhor mesmo. Antes disso, de mudar a direção, eu tenho que selecionar as edges com Ctrl apertado, botão direito, Boulder e balão. Ok, agora sim a gente pode mudar as orientações desses ímãs. A gente usa essa ferramenta aqui. Então vamos lá. Clica de novo. Vamos ter que fazer isso para cada um deles. Às vezes é difícil.
Acho que já foi todos, né? Deixa eu ver aqui. Planes. Vou aqui, coordenadas 1. Deixa eu só ver e conferir se está tudo certinho. 1, 2, 3. Ok. O que a gente tem que fazer agora é vir aqui em cada imã e atribuir a eles essa direção que a gente acabou de criar aqui agora, né? Então vamos lá. Para o primeiro a gente vem aqui, Orientation Global e troca para 1. Para o 2 a gente troca para o 2. 3 troca por 3. E assim sucessivamente. Vamos entrar nesse sistema aqui. Vamos estar aqui. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Eu acho que agora a gente pode determinar o número de passos. Eu vou colocar 15. Antes disso eu vou salvar. Perfeito. 15. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Acho que está tudo certo. Vamos colocar para rodar a simulação. Concluiu. Planes. Eu vou selecionar esse plano. Botão direito em Field. Overlays. Isso. Cliquei aqui. Botão direito aqui. Field. Vector. All Objects. Aqui a gente não vê, né? Que a gente praticamente não tem influência do campo aqui magnético aqui dentro, muito baixo ou inexistente, né? Se tivesse colocado certinho as orientações aqui, a gente esperaria que não tivesse nada. A gente ainda consegue ver alguns vetorzinhos aqui, mas é por conta da orientação aqui que às vezes é difícil de pegar. Mas praticamente nulo aqui dentro o efeito do campo, como era de se esperar aqui, né? Do nosso experimento. A gente não tem efeito do campo. O próximo é nessa configuração aqui. Daí o que a gente vai fazer é apenas mudar essas coordenadas que a gente criou aqui, né? Vou deletar todas. Ok. E a gente vai criar novamente. Vou acelerar o vídeo aí para vocês não ficar tão longo. Bom, voltando, a gente pode ver, como era de se esperar, que a gente vai ter um campo nessa direção aqui. A gente pode ver aqui, de acordo com essa referência que a gente utilizou aqui, né? O campo está assim. Exatamente o que a gente obteve aqui na simulação. O campo fazendo isso daqui. O próximo é essa configuração aqui,
Da mesma maneira, a gente só vai mudar as orientações. Eu vou acelerar o vídeo e até logo. Bom, aqui está o resultado dessa configuração. Vamos comparar. A gente tem, nessa parte superior, a gente tem um campo entrando aqui também, campo entrando aqui. Ok, né? A gente vai para o próximo agora, que agora são ímãs. Nessa configuração aqui, a gente vai precisar. Vou salvar isto, vou fechar, close aqui. Vou criar outro, vou chamar esse aqui de imã 4. Deixa eu só ver se está gravando. Ok. Project, a gente vai fazer 3D. Certo? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, Box. Eu quero que essa estrutura seja quadrada. Tá, quadrada. Cúbica, né? Cúbica, todos os lados iguais. Vou duplicar. Ok, selecionar os dois. Vou duplicar também. Selecionar o último e duplicar. São 5, né? 2, 3, 4, 5. Ok. Vou criar região de análise. Deixar uns 150. 50 é muito. Acho que 50% maior tá bom. Vou colocar assim. Agora tá ótimo. Mudar o material para propriedades, para um de neodímio. Vou colocar esse aqui. Para a gente mudar a orientação, eu vou mudar aqui para o 2D. E creio que vai ser mais fácil para a gente. Vamos inverter, né? Isso aqui vai ser melhor para a gente. Então vamos lá. Para frente, para cima, para trás. Cadê aqui? Frente, para cima, para trás, baixo para frente. Ok, o que a gente tem que fazer novamente é fazer aquela atribuição da orientação para cada parte, né? Então esse box 1, ele vai estar com a orientação 1. O box 2 vai estar com a orientação 2. O box 3, cadê? Esse daqui está com a orientação 3. O box 4
poder nada contra. E o 5,5. Não esquecer disso daqui, né? Selecionar as edges na região de análise com Ctrl apertado. A gente vem e adiciona isso daqui. Podemos rodar agora a simulação. Só definir os passos aqui. Vou salvar e rodar. Simulação concluída. Vou abrir aqui, selecionar esse plano aqui. Botão direito em Field, Vector. Diminuir o tamanho aqui, dá um hide. Que a gente pode ver, né, que na parte de cima a gente tem um aumento do campo e que na parte de baixo a gente tem um cancelamento do campo, né? Vamos lá, igual aqui que a gente obteve nessa referência aqui. Aqui a gente tem um maior alcance do campo e aqui a gente tem um cancelamento do campo. A gente pode ver pelos esses vetores aqui. Bom, parte C. A gente vai construir eletroímãs. Mostrar os vetores, magnitude e fluxo de linhas do campo magnético. A gente tem essa estrutura aqui, onde o material X a gente vai variar para... Vou fazer um primeiro caso para ouro, depois a gente vai fazer para diversos tipos de materiais, como os paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Aqui no centro a gente tem uma bobina de cobre, excitada com 500 amperes. A gente tem aqui as dimensões em funções de L, como o meu grupo é o grupo E, esse meu L é 25 milímetros. Então, vamos para o primeiro. Eu vou fechar aqui, close, salvar, né? File novo. Para eletroímã, a gente vai criar um projeto 2D. O que a gente vai fazer? A gente vai ter 9L por 9L. Então, vamos utilizar isso daqui. 9 vezes L. Ctrl D, você dá um fit, né? Se estiver muito grande aqui, Ctrl D dá fit. Que a gente vai fazer agora também, a gente vai fazer isso daqui para a gente retirar esse material, né? Se aqui é 9, aqui é 1, então é 7. Vou criar outro aqui com 7. Retângulo 2. 7L. 1 mais 9 é 7. Alguma aqui. Retângulo sumiu. Vou deletar ele, fazer de novo. Na verdade, vou duplicar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. E nesse 2 aqui, a gente vai fazer aquilo lá. Ok. O que a gente tem que fazer agora é só posicionar ele. A gente tem que colocar ele no meio, né? Então ele está 4,5L em relação ao centro, né? Ele está 4,5L. Correto. Beleza, então é isso. Antes disso, só vou pegar ele, posicionar ele aqui no meio para a gente
ter como referência o centro dele, né? Agora sim, a gente vai mudar aqui. A posição dele é x, né? X, y, 4.5 vezes 25. Vou copiar. E colar. Perfeito. Daí, esse daqui, seleciono ele e esse. E a gente vem em Subtract. A gente quer manter o retângulo 1. Esse retângulo 1. Então, Ctrl Y. Isso o Ctrl Z desfaz e o Ctrl Y refaz o que você fez. Tá certo. O que a gente tem que fazer agora é a bobina. A bobina tem comprimento 3L, comprimento ao lado 3L. Então vou vir aqui, renomear isso aqui, bobina. Bobina. A gente vai mudar aqui para 3 vezes 25. 3 vezes 25. Tá aqui a nossa bobina, vou mudar ela de cor. Podia ter mudado antes, né? Vou colocar amarelo, amarelo mais escuro aqui. Vou colocar ela no meio de novo. De novo não, tá igual a gente fez agora. E ela está no mesmo centro aqui daquele material que a gente retirou. Então é só ir aqui. 4.5 vezes 25. 4.5 vezes 25. Espero que fique no meio. Ok. O que a gente tem que fazer agora, vamos mudar o material, né? Os materiais. A bobina é de cobre. Assigned material. Cobre. Cooper. E a parte externa, a gente está fazendo para o primeiro caso, né? Para ouro. Perdão. Então, assigned material. Gold. Ok. A gente tem que criar a nossa região de análise agora. Meu botão aqui. Talvez em uns 20% maior. Vou aumentar mais um pouco, colocar 50%. Correto. Não esquece de, né, selecionar as edges. Ctrl apertado. Opa. Balão. Vamos determinar aqui, né? Eu vou colocar 20. Dessa vez vou salvar. Sempre bom salvar. Deixa eu ver se não tá faltando nada. Tá faltando a excitação, né? Cadê Cooper? Tem que adicionar aqui a excitação corrente. 500 amperes. Não mais nada e a gente coloca para rodar. Simulação concluída. Eu vou selecionar esse plano. Isso, esse plano aqui. Botão direito em Field. B. Os vetores do campo, né? Vou adicionar também a magnitude. E vou adicionar as linhas de campo. As linhas do fluxo, né? Do campo. Perfeito. Vamos só tirar isso daqui, a visualização. A gente vê o que está acontecendo. Como a gente tem esse comportamento aqui, né?
meio que atravessando o material. A gente vai visualizar agora as linhas do fluxo. Deixa eu tirar os vetores do campo. Aqui. E agora a magnitude do campo. Ok. Para os outros materiais, eu fiz a simulação, né? Para cada um deles, não vou mostrar aqui, porque aí daí você só tem que mudar o material aqui, por exemplo, o de paramagnético, o material X de alumínio. Você vem aqui e troca para alumínio aqui. Propriedades, alumínio. Você vai lá, troca, roda a simulação de novo e você vai obter o que a gente obtive aqui. O magnésio e o alumínio são materiais paramagnéticos e a gente pode ver aqui que praticamente deu o mesmo comportamento. Se a gente vê a magnitude do campo em Tesla, 2,4 10 a menos 3, 2,4 10 a menos 3 Tesla, muito semelhante também que as linhas do fluxo, né, do campo. Para os materiais diamagnéticos, a gente pode ver que o campo deu uma diminuída, né? Porque, como a gente viu antes, os materiais diamagnéticos eles têm um campo, cria um campo contrário, né? Ao campo externo aplicado. Então, a gente pode ver aqui que o campo deu uma diminuída. A magnitude aqui é 2,3 10 a menos 3 Tesla. Se a gente comparar com os paramagnéticos, a gente tem 2,4. Daí, a gente, por último, tem os ferromagnéticos. A gente pode ver que o comportamento é totalmente diferente, né? As linhas aqui, ó, os vetores do campo, alinham-se totalmente com os do eletroímã e é tudo concentrado aqui agora. E a gente tem um aumento da magnitude do campo. Se a gente pode ver aqui, tem 5,1 Tesla para o ferro e aqui a gente tem 8,8 10 a menos 1 para o níquel, né? O ferro é mais ferromagnético que o níquel. A gente pode ver pela simulação. Bom, a última simulação é sobre torque magnético. A gente vai voltar aqui para o Ansoft. Eu vou salvar essa simulação aqui. Vou fechar ela. Close. A gente vai abrir um novo. Renomear para torque magnético. Vamos criar um projeto 3D. Eu vou selecionar o plano ZY aqui para desenhar. Só ajeitar certinho aqui a orientação. Perfeito. A gente vai criar aqui um polígono. A gente vai criar primeiro a gente vai criar um espira, é uma bobina, né, em torno aqui desse eixo Y. Vamos colocar um ímã rotacionado nesse centro da bobina e vamos ver qual o torque gerado resultante em Z, né? Mas para vocês vão entender o que eu estou fazendo. A gente vai selecionar essa ferramenta, vamos criar aqui um polígono. Vou criar com um raio um pouquinho menor. 12 lados, ok. Vou mudar aqui a cor. Vou mudar a cor e transparência. A cor vou colocar um laranja. Aqui um laranja. Transparência eu vou colocar 50% de transparência, ok. O que a gente vai fazer agora é rotacionar essa geometria em torno do eixo Y. Então vou clicar com o botão direito. Vou vir em Edit, Sweep Around Axis. A gente vai selecionar o eixo Y
vai dar um sub de 360. Eu vou colocar aqui uns 36 segmentos. A gente pode ver agora, né, que a gente tem a nossa bobina. Correto? Perfeito. O que eu vou fazer agora vai ser... A gente vai criar um imã aqui dentro, né? Seria bom a gente desenhar nesse plano aqui. Nesse plano. Ou melhor, eu vou desenhar no plano ZX. Eu desenho de cima para baixo e vejo o tamanho dele. Acho que assim vai ser melhor. Ferramenta. A gente pode criar... Deixa eu ver. Acho que assim tá bom, né? Deixa eu olhar de cima. Se a estrutura tá boa. Eu vou alterar a transparência dele aqui. Um pouquinho mais. Mais ou menos isso. Agora o que a gente tem que fazer é posicionar esse imã aqui. No centro eu vou utilizar a ferramenta... Vou clicar aqui e utilizar a ferramenta de mover. Tem que pegar bem aqui no meio dele. E colocar no meio aqui. Não foi dessa vez. Vou tentar de novo. Já entendi. Vou selecionar esse plano aqui. Novamente. Acho que agora fica melhor. Isso. Perfeito. A gente vem... Deixa eu tentar no centro. Tá um pouquinho. Quiser levantar um pouquinho, né? Acho que vou levantar um pouquinho dele. Agora sim. Ok, a gente tem que aplicar uma rotação nesse ímã aqui. Falando rotação nele, a gente vai criar esse sistema de coordenada bem aqui. Ok, deixa eu ver se está no centro. Não parece que está no centro. Vou vir de novo. Agora sim está no centro. Vamos usar a ferramenta Rotate para clicar nele. Vou utilizar essa ferramenta aqui. Ele tem que rotacionar em torno do eixo Z. Aqui uns 18 graus. A gente ver como vai ficar. Ok. Daí, como esse ímã vai ter um torque aqui resultante na direção Z, o vetor do torque, né? Na direção Z. A gente clica nesse ímã, vem em Edit, parâmetros, na verdade, torque. O torque vai ser em relação a esse novo eixo que a gente criou, o eixo de coordenadas, em torno de Z. Perfeito. A gente vai agora adicionar a excitação na bobina, né? Em um dos terminais da bobina. Então, vou clicar no botão direito, vou Edit, Surface e Section. Vou criar, ver se está correto, esse plano, né? A gente tem dois agora, a gente precisa só de um, né? Se eu clicar aqui, ó, a gente pode ver que tem dois terminais. Eu preciso só de um terminal, então vou vir aqui em Boolean e Separate Bodies. Esse segundo aqui eu vou excluir porque eu não preciso.
E nesse daqui a gente vai colocar uma excitação, né? Uma corrente aqui, vou colocar 100 amperes. Ok, a gente tem que mudar os materiais. De neodímio. Então, de novo, clicando no botão errado. Açaí nativa. NF. NF. E vou colocar agora esse daqui. E a bobina é de cobre, né? Ok, determinar a região de análise. Vou colocar aqui 100%. Já dar aquela aumentada, né? Vou clicar como... Não precisa fazer isso agora não. Está tudo pronto, só falta ver aqui o número de segmentos. A 15, salvar e rodar a simulação. É importante, né, que isso aqui esteja com angulação, que se ele tiver reto plano, né, em relação à bobina, a gente não vai ter um giro aqui, né? Assim, ele tem que estar um pouquinho desbalanceado, digamos assim. Simulação concluída. A gente vem em results não, perdão, em análise e solution. Vamos mudar aqui a unidade para micro. Pode ver aí que estamos gerando um torque aqui nesse ímã de 2 micronewtons. Conclusão. Entendemos o que são supercondutores, entendemos também a classificação dos materiais em paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Fizemos 3 simulações, na verdade, com ímãs. A primeira simulação com ímãs de neodímio em diferentes Hallback Array. E vemos o comportamento, né, do campo magnético. A segunda simulação a gente fez simulação com eletroímãs, com diferentes materiais, né? Podemos ver o comportamento do campo também para cada tipo de material. E por fim, a gente simulou o torque magnético, utilizando aí o OnSoft Maxwell. Essas aqui são as referências. Obrigado a todos e até logo.